Olá pessoal, no vídeo de hoje irei contar 4 histórias reais assustadoras que aconteceram com entregadores. Deixe seu like e se inscreva no canal. Quando eu estava na faculdade eu fazia entregas pelo iFood na maioria das noites. Eu trabalhava até tarde por causa das minhas aulas durante o dia. Morava com meus pais nos subúrbios, mas passava a maior parte do meu tempo no centro da cidade, onde ficava minha escola e onde eu fazia a maioria das entregas. Trabalhei para o iFood por apenas alguns meses, mas durante esse tempo várias coisas assustadoras e estranhas aconteceram. Uma vez, enquanto eu estava parado em um sinal vermelho, o carro na minha frente foi assaltado à mão armada. Vi tudo acontecer e, no meio do assalto, saí de fininho da situação, virei esquina e parei para ligar para a polícia. Outra vez, fiz uma entrega em uma casa que estava tendo uma festa. Quando estava na porta, uma briga começou e alguém literalmente jogou uma cadeira pela janela da frente. Saí de lá antes que algo pior acontecesse. Essa história que vou contar aconteceu no final de setembro, em uma noite de quinta-feira, após terminar meu turno. Estava com fome e havia muitos lugares abertos, mas decidi pegar algo no McDonald's. Depois de terminar, comecei a voltar para casa. Passei a noite toda no centro, já que é mais fácil fazer entregas por lá. Minha volta para casa foi por alguma das estradas rurais. Estava em uma dessas estradas secundárias sem iluminação pública. Mal conseguia enxergar algumas centenas de metros à frente, mesmo com o farol alto ligado. Nada aconteceu na primeira metade da viagem. Vi talvez um ou dois outros carros nos 25 a 30 minutos que estive na estrada. Enquanto dirigia, notei um brilho vermelho na minha frente. Era o reflexo das luzes traseiras de um carro, mas o tipo de reflexo que você vê quando elas estão apagadas. Percebi que havia um carro parado à frente, com as luzes apagadas. Era estranho e definitivamente não era seguro. Reduzi a velocidade ao me aproximar, tentando ver se havia alguém precisando de ajuda. O carro estava quase ocupando metade da estrada, mal encostado no acostamento. Diminui a velocidade ao passar e olhei para dentro. Mal conseguia distinguir a forma de uma pessoa inclinada sobre o volante. Ele não se mexia. Estava preocupado, mas também cético. Ouvimos histórias o tempo todo sobre armadilhas e roubos em que alguém finge ser a vítima. Nunca tinha experimentado algo assim, mas conheço pessoas que já passaram por isso. Não sabia se era uma dessas situações, então decidi que era melhor não ir conferir de perto. Em vez disso, dirigi devagar até encontrar um lugar seguro e liguei para a polícia. Expliquei o que vi para o operador e ele disse para eu ficar no lugar até a ajuda chegar. Ainda estava meio esperando ver alguém pular dos arbustos, confirmando que era uma armadilha, mas isso não aconteceu. Não havia mais ninguém lá. Parecia uma eternidade, mas provavelmente foram apenas 10 minutos antes de a polícia e os paramédicos chegarem. Fiquei lá observando de longe enquanto eles se aproximavam do carro. Abriram a porta e os vi conversando com a pessoa lá dentro. Não consegui distinguir se ele estava respondendo. Depois ajudaram o homem a sair do carro e o algemaram. Um dos policiais veio falar comigo enquanto os outros lidavam com a situação. Ele agradeceu por eu ter ligado e disse que o cara estava tão bêbado que estacionou no meio da estrada e simplesmente apagou. Disse que o homem poderia ter sido atropelado se eu não tivesse percebido e chamado ajuda. Depois que levaram o homem embora, finalmente segui para casa. À noite tinha tomado um rumo que eu não esperava e sempre me assusta saber que existem pessoas por aí dirigindo sob a influência do álcool. Fiquei aliviado por ter ajudado, mas um pouco assustado com a situação toda. Esses incidentes me fizeram repensar sobre a segurança do trabalho de entregas noturnas, especialmente em áreas menos movimentadas. Desde então, tenho sido mais cauteloso e atento ao meu redor sempre que estou trabalhando. A segurança é algo que nunca devemos negligenciar, especialmente em situações em que estamos vulneráveis, como entregadores durante a noite. Deixe seu like e se inscreva no canal. No ano passado, eu estava trabalhando para alguns aplicativos de entrega de comida. Eu tinha sido demitido do meu emprego na época e decidi tentar isso em vez de procurar outro trabalho. Não era a maneira mais fácil de ganhar dinheiro, às vezes realmente não valia a pena. No entanto, a flexibilidade era muito boa, então continuei nisso por um tempo. Tive que parar depois desse incidente e vou te contar o porquê. Eu trabalhava principalmente nos subúrbios, onde morava. Havia uma comunidade bastante vibrante naquela parte da cidade.
com pessoas suficientes para que eu raramente ficasse sem pedidos, mas era muito menos agitado do que trabalhar na cidade. Provavelmente estava ganhando quase tanto dinheiro quanto na cidade também. Não era tão longe do campo e às vezes os pedidos vinham de lá, e eu ocasionalmente os aceitava se não tivesse mais nada. Em uma noite fria de outubro, um aviso acendeu no meu telefone e um novo pedido apareceu. Dei uma olhada nos detalhes, era um grande pedido, daqueles que te fazem pensar que alguém provavelmente está fazendo uma festa. O pagamento era bom e achei que valia a pena, mesmo que o destino estivesse a uma boa distância da cidade. A viagem me levou mais longe do meu bairro do que eu estava acostumado. Era quase meia hora até o campo. As casas lá eram menos e mais distantes uma da outra, e as árvores eram altas. Quando finalmente cheguei ao endereço, encontrei uma casa cercada por árvores. A entrada era longa e a casa era realmente bonita. Não parecia uma construção abandonada ou algo assim. Havia até um carro na entrada, então parecia que alguém estava em casa. Não era uma mansão ou algo do tipo, era apenas uma casa térrea, mas parecia bem cuidada. Com um grande pedido em mãos, segui pelo caminho estreito até a porta da frente. Toquei a campainha e esperei, ouvindo os passos, mas ninguém apareceu. Tentei a campainha novamente e me inclinei para olhar pela janela, mas as cortinas estavam fechadas e ninguém veio à porta. Tentei a campainha mais uma vez e depois bati para garantir, mas ainda assim nada. Estava prestes a ligar para o cliente quando olhei para trás. Foi quando os vi, 4 caras ao redor da minha moto olhando para mim. Eles não estavam apenas por ali. Eles estavam parados, com os braços cruzados. Notei que um deles tinha uma arma na cintura e eu estava desarmado. Era como uma cena de um filme ruim e eu soube instantaneamente que eu não queria ficar por ali. As intenções deles estavam claras e eu estava em uma situação ruim. Não perdi tempo, larguei a comida e saí correndo. Passei pelos homens antes que eles pudessem reagir. Eles gritaram atrás de mim, mas não consigo lembrar exatamente o que estavam dizendo. Eram apenas ameaças vagas. Já estava na mata quando olhei para trás e, nesse momento, eles não estavam mais próximos. Não sei por quanto tempo corri, mas eventualmente saí na estrada. Lá estava eu, na estrada vazia e não podia voltar. Liguei para a polícia ali mesmo e continuei correndo pela estrada, olhando para trás a cada poucos segundos para ter certeza de que não estava sendo seguido. A polícia acabou me pegando e fomos de volta a casa para verificar as coisas. Eu ainda esperava recuperar minha moto, mas é claro que isso não aconteceu. Eu estava sentado em um dos carros da polícia quando nos aproximamos da casa. Assim que entramos na entrada, notei que minha moto já não estava mais lá. Ela tinha sumido. Estava bem ali na frente quando saí, mas agora não tinha mais nada. Um dos policiais desceu do carro e foi até a casa. Uma jovem de cerca de 30 anos atendeu a porta. Eu os vi conversando e mais tarde descobri que ela negou tudo. Ela disse que nunca tinha pedido comida de mim e afirmou que nunca houve homens na propriedade. Acho que o pedido veio de algum tipo de conta falsa. Efetivamente, era a minha palavra contra a dela, embora eu ache difícil acreditar que ela não tinha nada a ver com isso. Os caras devem ter sido com ela. Eles não apareceram do nada e isso não faria sentido. Eu saí dessa com minha vida, mas perdi minha moto, então nem pude mais trabalhar. Depois disso, enviei meu currículo e consegui outro emprego em vendas, que era o que eu estava fazendo antes de ser demitido. Não houve nenhum sinal da minha moto. Deve ter sido enviada para algum desmanche logo após ter sido roubada. Era uma moto mais antiga, então parecia muito problema para eles. Eu usava ela todos os dias e foi uma grande perda para mim. Deixe seu like e se inscreva no canal. Eu tenho 32 anos, mas isso aconteceu há cerca de 6 anos atrás. Acabei de comprar minha casa, que fica na mesma cidade onde cresci. Eu estava em um bairro que era quase todo de casas geminadas. A minha era uma das poucas casas isoladas e era bastante pequena. O andar de cima era apenas o quarto e um banheiro pequeno. Eu morava sozinho na época, mas minha família morava perto. Meu irmão morava a apenas 10 minutos de carro. Era uma noite de quarta-feira típica. Eu estava sentado no meu sofá depois de um longo dia de trabalho. Eu costumava pedir comida no Uber Eats algumas vezes por semana e decidi fazer isso em vez de sair para fazer compras. Peguei meu celular e fiz um pedido pelo aplicativo, como tinha feito muitas vezes antes. Estava meio assistindo a reprises de uma sitcom na TV da minha sala de estar e cerca de meia hora depois ouvi a campainha tocar pela casa. Levantei e atendi a porta.
Havia um homem segurando minha sacola de comida. Ele me deu e um aceno rápido e entregou a sacola. Seus olhos estavam se movendo rapidamente, mal encontrando os meus. Agradeci e peguei a sacola, mas então notei outra figura parada no final da minha calçada. Tive a ideia de que estavam juntos. O outro homem tinha a cabeça baixa olhando para o chão, mas depois olhou para nós de repente. Também notei que não havia uma moto ou um carro que parecesse pertencer ao entregador. Pareceu-me estranho. Entregadores geralmente estacionam na garagem ou na rua à frente. Ignorei, no entanto, e fechei a porta. Não era um problema meu de qualquer maneira. Voltei para a sala de estar e coloquei a comida na minha mesa de centro. Depois de cerca de 5 minutos, voltei para garantir que tinha trancado a porta da frente e olhei pelas persianas. Os dois homens ainda estavam lá, agora na calçada. Pareciam estar apenas conversando e pendurados. Foi quando comecei a ficar preocupado. Não havia motivos para eles ainda estarem lá. Eu não sabia o que fazer, embora não houvesse realmente motivo para chamar a polícia. Então tentei ignorar e voltei para a sala de estar. Sentei no sofá e olhei para a sacola de comida na minha mesa de centro. Estava muito nervoso para comê-la, não confiando no cara que a trouxe para mim. Pensei que eles poderiam ter envenenado e talvez estivesse esperando do lado de fora até eu comer. Eu sei que parece paranoico, mas era o que eu estava pensando na época, e não podia arriscar. Meia hora se passou, então ouvi uma batida na minha porta. Veio de repente e alta. Fui me aproximando da porta da frente quando virei e vi os dois homens parados na minha varanda. Não estava esperando ninguém, então sabia que deviam ser aqueles dois caras. Eu estava sozinho naquela casa e não tinha uma maneira real de me defender se chegasse a isso. Peguei meu celular e disquei o número do meu irmão. Ele morava perto e poderia estar lá em cerca de 10 minutos. O telefone tocou 2 vezes e então ouvi a voz dele. Ei, você pode vir aqui agora? É urgente. Eu expliquei o que estava acontecendo em sussurros. Ele não fez perguntas. Estou a caminho, ele disse. Então a ligação caiu. A espera foi a pior parte. Cada minuto se estendeu. A batida parou por um momento, então olhei ao redor para a porta novamente, mas os homens ainda estavam lá. Depois ouvi o puxão da maçaneta da porta como se alguém estivesse tentando abri-la. Por sorte, lembrei de trancar a porta antes que finalmente o carro do meu irmão entrasse na garagem. E eu olhei pela janela a tempo de ver os dois homens se afastarem. Eles desceram pelo caminho e seguiram pela calçada. Meu irmão bateu na porta e eu corri para deixá-lo entrar. Não falamos muito sobre isso depois disso. A polícia foi chamada e eu contei tudo a eles. Eu queria que a comida fosse testada em um laboratório ou algo assim, mas isso nunca aconteceu. Aparentemente é muito caro fazer isso, e sem nenhuma ideia do que poderia estar nela, eles não saberiam o que testar. Os policiais alcançaram o entregador, mas ele negou tudo. Disseram que nunca voltou à minha casa depois e nunca tentou abrir minha porta. Mas eu vi, e tenho certeza de que era ele. Como era de se esperar, joguei a comida fora e relatei o entregador novamente, embora não pudesse provar nada. Então, ele escapou impune. Deixe seu like e se inscreva no canal. Eu costumava fazer entregas para o Uber Eats, algo que comecei a fazer para ganhar uma grana extra. Não era tão ruim na maioria das vezes. Eu dirigia por aí ouvindo música ou um podcast. Era um trampo fácil o suficiente até que uma noite as coisas ficaram estranhas. Lembro-me de que era sexta-feira porque as sextas-feiras eram movimentadas. A cidade era como uma multidão grande nos fins de semana, e essa noite não foi uma exceção. Naquela noite recebi um pedido de uma parte da cidade, um pouco fora do caminho. Era nos arredores onde as casas eram espaçadas. Eu estava realmente feliz de ter uma pausa das multidões grandes e do tráfego nas áreas mais movimentadas. A maioria das casas era antiga, mas ocasionalmente aparecia uma mansão por lá. Acho que é porque o terreno era barato o suficiente e havia mais espaço. Sempre que recebia um pedido de lá, torcia para que fosse uma das pessoas ricas das mansões, porque sempre davam as melhores gorjetas. Assim que aceitei o pedido, peguei a comida do restaurante local e segui para lá. A viagem era longa, mas o pedido era grande e eu esperava uma gorjeta decente. Encontrei a casa, ou o que parecia ser. Era uma estrutura antiga de 2 andares que parecia ter visto dias melhores. A tinta estava descascando e uma das janelas do andar de cima estava tapada. Achei um pouco estranho e estava me sentindo nervoso quando me aproximei da porta. Meu celular vibrou com uma mensagem do aplicativo. Era do cliente. Eles me pediram para entrar na casa para fazer a entrega. Agora eu sei o que você está pensando.
Por que não deixar comida na porta? Foi o que eu pensei também. A política do Uber deixa claro que nunca éramos obrigados a entrar na casa de ninguém. Eu mandei uma mensagem de volta dizendo que não podia entrar e deixei a sacola na porta da frente. Tirei uma foto para provar que havia feito a entrega. Foi quando notei que a porta estava ligeiramente aberta. No momento em que estava prestes a sair, ouvi movimento do lado da casa. Meu primeiro pensamento foi que era um animal, talvez um veado, mas então 2 homens saíram do lado. Eles estavam se movendo rápido e não pareciam amigáveis. Eu não fiquei por perto para fazer perguntas. Corri de volta para a moto, que felizmente não estava muito longe. Eu podia ouvir passos batendo no chão atrás de mim, o que só me fazia correr mais rápido. Acho que nunca parti tão rapidamente na minha vida. Só parei de dirigir quando estava bem longe daquela área. Assim que senti que tinha colocado distância suficiente entre mim e a casa, encostei e liguei para a polícia. Minhas mãos estavam tremendo, minha voz falhava enquanto eu tentava explicar o que aconteceu. A polícia me disse para esperar por perto. Encontrei um posto de gasolina e estacionei por lá para esperar. Não demorou muito para eu receber uma ligação de volta. Um policial me disse que tinha verificado a casa, mas não tinha ninguém lá. Acontece que o lugar pertencia a uma senhora idosa que havia se mudado recentemente para um asilo. O lugar estava vazio há mais de um mês naquele ponto. Tudo aquilo foi uma armadilha. Eles achavam que os caras estavam tentando me roubar ou algo pior. Eu me senti mal só de pensar nisso. O policial disse que fui inteligente em fugir e eles ficariam de olho no lugar tentando pegar quem quer que estivesse usando o aplicativo para atrair motoristas. Encerrei a noite naquele momento mesmo. Não estava realmente afim de voltar ao trabalho depois disso. Fui para casa e tentei me acalmar, pensando em como quase entrei naquela armadilha. Por semanas depois, não consegui me livrar da imagem daqueles 2 homens saindo do lado. Eles poderiam ter feito o que quisessem comigo. Eu estava desarmado e tenho 1,70 m de altura e sou magro. Fui sortudo e sabia disso. Depois daquela noite, fiquei mais cuidadoso. Certifiquei-me de nunca ir para um local de entrega que parecesse suspeito. Se algo não parecesse certo, eu ouvia minha intuição, mesmo que isso significasse recusar alguns trabalhos que poderiam ter rendido uma boa grana. Tenho alguns amigos que também fazem entregas. Conte a todos essa história para garantir que eles também sejam cuidadosos. Alguns deles tinham histórias próprias, mas nenhuma era tão ruim quanto essa. Obrigado a todos por se envolverem com essas histórias. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder mais relatos horripilantes como esses. Se cuidem.